Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso momento de reflexão bíblica. Hoje, vamos mergulhar em uma passagem poderosa, uma Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Aqui, o apóstolo Paulo nos faz um lembrete fundamental. A vida cristã é um chamado à santidade e à pureza. Em um mundo tão cheio de pressões e tentações, surge a pergunta: como podemos viver de uma forma que realmente agrada a Deus? No versículo 1, Paulo nos exorta a viver para agradar a Deus. Ele não diz isso como uma sugestão, mas como um princípio fundamental da nossa caminhada. E logo em seguida, no versículo 3, ele é ainda mais direto. A vontade de Deus é a vossa santificação. Perceba que não se trata do que nós achamos bom ou do que o mundo considera aceitável. A vontade soberana de Deus para nós é a nossa santificação. Para entender a profundidade dessas palavras, precisamos olhar para o contexto. A carta foi escrita para a comunidade de Tessalônica, uma cidade portuária movimentada, com uma enorme diversidade cultural e, claro, muitas práticas religiosas pagãs. A imoralidade era algo comum e até incentivado em alguns cultos. Os cristãos de lá eram novos na fé e estavam cercados por uma cultura que ia totalmente contra os valores do reino de Deus. Paulo, como um pastor zeloso, escreve para encorajá-los a permanecerem firmes. Ele não queria que eles se misturassem ou se conformassem com os padrões ao redor. É nesse cenário que o conceito de santificação ganha uma força imensa. Santificação não é apenas evitar o pecado. É muito mais do que isso. É um processo contínuo de sermos separados para Deus, de vivermos de uma maneira que reflete o caráter dele. É como se fôssemos uma peça de um museu, separada para um propósito especial e valioso. Paulo deixa claro que agradar a Deus deve ser a prioridade máxima da vida cristã. Ele poderia ter falado sobre muitos outros assuntos, mas ele escolhe focar na pureza, especialmente na área sexual. Por quê? Porque essa era uma das maiores batalhas que aquela comunidade enfrentava. A cultura greco-romana banalizava a sexualidade. E Paulo precisava ensinar que, para um seguidor de Cristo, o corpo é templo do Espírito Santo e deve ser honrado. Ele instrui cada um a possuir o seu próprio corpo em santidade e honra, e não em paixão de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Isso é um chamado à autodisciplina, a vivermos guiados pelo Espírito e não pelos impulsos da carne. Paulo não estava impondo regras humanas. Ele sabia que o poder para viver essa vida santa vem do próprio Deus. E aqui chegamos a um ponto crucial. No versículo 8, Paulo afirma que quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um homem, mas o próprio Deus, que nos dá o seu Espírito Santo. A autoridade por trás desse chamado não é de Paulo, mas divina. Rejeitar a santidade é rejeitar o Deus que nos criou, nos salvou e que habita em nós. É uma questão muito séria. Então, o que essa mensagem significa para nós hoje? Para nós, como indivíduos, a santidade não é uma opção, não é um nível avançado do cristianismo. É parte essencial da nossa identidade em Cristo. Fomos chamados para sermos santos porque o nosso Deus é santo. É um processo diário de escolhas, de renúncias e de busca pela vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Para a nossa comunidade, a igreja, a lição é igualmente importante. A igreja deve ser um espaço de apoio mútuo, um lugar seguro onde podemos confessar nossas lutas, encorajar uns aos outros e nos ajudar a viver em pureza e fidelidade. Não somos chamados a caminhar sozinhos. A comunhão dos santos é fundamental para nos mantermos firmes no propósito de Deus. E para o mundo ao nosso redor, em meio a tanta banalização da moralidade, onde tudo parece relativo e o se te faz feliz. Então, tá certo, virou um mantra. Nós somos chamados a ser testemunhas vivas. Testemunhas de que agradar a Deus é infinitamente mais importante e gratificante do que agradar aos homens
ou aos nossos próprios desejos. Nossa vida santa é o maior sermão que podemos pregar. A vontade de Deus é a nossa santificação. Ele nos chama a viver em pureza, não por nossas próprias forças, mas em comunhão constante com o Espírito Santo que Ele nos deu. Que possamos então buscar diariamente agradar ao Senhor, não apenas com as nossas palavras, mas com as nossas atitudes, com o nosso corpo, com a nossa mente e com o nosso coração. Que a nossa vida seja um reflexo do amor e da santidade do nosso Deus. Se essa reflexão falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos estudos e vamos juntos crescer na santidade que agrada a Deus. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês.